Maurício, Beleza? beleza. Tá me Tá me ouvindo ouvindo bem? bem? Tô. Tá de fone ou tá Tô sem? sem fone. Ah, então acho melhor eu tirar o meu também pra não ter Tá, não deu aquele. certo aquela Não, que eu tranquilo. falei. Deixa eu tirar aqui. Incompatibilidades iPhone 11. Pronto. Tá me ouvindo ainda? Perfeito, áudio claro. Vamos nessa, então. Senão um corta o outro aí dá uma confusão. Beleza. Mas, bom, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Mundo do Música em Rede para bater esse papo. Pra gente tá sendo super importante aglutinar a galera do mercado aí, nem que seja de forma digital. E pro pessoal que está entrando, que está no Música em Rede, que não te conhece ainda, a gente pede para o entrevistado sempre se apresentar, para o pessoal saber quem é Maurício Tagliari. Eu sempre esqueço, eu sempre confundo o seu sobrenome, porque é Tagliari, né? Tem o G ali que é Mas fala Tagliari. O nome Tagliari. em italiano é Tagliari. Igual Exato. talharinho, assim. Seja. Mas é Massa. tranquilo. Então, boa noite. Na verdade, eu agradeço, é uma honra. Vocês estão fazendo um trabalho super bacana, né? Pelo que eu sei, eu sou o 70º entrevistado aí de vocês, né? Então, Mas, vocês estão treinados, eu não, eu dou pouca entrevista, então vamos lá. Meu nome é Maurício Talhari, eu sou músico, sou diretor artístico, sócio de um selo chamado YB Music, que também é uma produtora de música para audiovisual. Faço trilha para cinema, para comercial, para o que vier. E a gente tem um selo que completou ano passado 20 anos, né? Que tem mais de 400 lançamentos, alguns bastante importantes para a gente, né? Gente que lançou pela primeira vez com a gente, como Tulipa Ruiz, Curumim, Lued Luna, mas também alguns trabalhos, porque a gente tem um estúdio, né? Desde o começo tem um estúdio e tem relação com muito artista, bacana, assim, né? Acho que se você entrar lá no site, lá tem do YB Music, yb.com.br, você tem lá um filminho, né, de coisas que aconteceram lá, que abre com o Mano Brown falando, né? E ele fala, assim, esse filme, na verdade, ele foi feito há um bom tempo, mas assim, eu consegui fazer o Mano Brown dar uma risada, né? Porque ele conta por que ele curte a YB, e fala, a gente vem aqui, né, para jogar videogame, trocar ideia. O Sabotagem vem aqui para a gente se encontrar, escrever, porque e para trabalhar de vez em quando, né? Né? Então, assim, a gente tem essa coisa, por exemplo, o primeiro disco do Nação Zumbi, depois que o Chico Science morreu, quando ninguém queria lançar, nós que lançamos, nós que produzimos. O último disco do Walter Franco, né, que é um maldito, o último disco que ele fez, a gente que lançou também, a gente que produziu. Tudo, praticamente tudo que o Sabotagem gravou na vida foi no estúdio da YB também, né? cara, que E outra essa informação também. Eu não sabia que era tudo que tinha havido quase do Sabotagem. assim, na verdade, o Rap é Compromisso, que é o disco dele, foi gravado lá. Enquanto ele estava vivo, ele lançou as participações dele no Instituto. O Instituto era um núcleo de produtores dentro da YB, né? O Rico, Tejo, Ganja. E, as participações dele que são fantásticas. O Sabotagem era gênio, genial. Muito à frente, sabe, do que se rolava ali. Ele foi tudo gravado lá. Eu acho que esse disco póstumo dele, ele tem coisas que foram gravadas meio de brincadeira, assim, sabe, no estúdio caseiro do Ganja, coisa assim. Mas tem muita coisa gravada lá também, porque ele ficava lá, ele ficava, né? Tem uma história engraçada, quando ele fez participação naquele filme, dois filmes, né? Que a gente lançou a trilha do Invasor, e ele fez participação no Carandiru, né? Entenderam? E aí um dia eu estava lá gravando, a recepcionista me ligou e falou, meu, tem um senhor aqui argentino falando que tem uma reunião com Sabotagem. Eu falei, peraí. Aí eu desci, né? Era o Hector Babenco, que tinha ido lá Ah, para conhecer o Sabotagem, né? Que era o diretor do Carandiru, para conhecer o Sabotagem. E o Sabotagem falou que ele vai me visitar no meu escritório. Você tá entendendo? O já fala Sabota para ir para como escritório. Passa lá no meu escritório, a gente conversa lá, não sei o quê. Então é isso, né? É muita muita história, muita. história, né? YB tem muita história aí. E também você tem uma história na música que antes da YB, grande aí, com publicidade, filmes, produção musical. Hum, Acho que a gente vai poder abordar muitos temas aqui. O pessoal
tá começando a entrar. E hoje o nosso tema é a função do AIR, né? Que é uma coisa que a gente até brincou, né? De falar de que é um termo que está caindo um pouco em desuso. Pouca gente no próprio mercado entende tão bem o que é de fato o AIR. E falar sobre produção musical também, mercado de trilhas sonoras, licenciamento. Mas vamos começar pelo AIR. Tá. Que explicasse aqui para o pessoal o que é o AIR, AIR, né? o que ele O que faz. que é? A pergunta que não quer calar. Cara, eu tenho uma relação engraçada com essa sigla AIR, né? Porque eu não curto muito essas siglas em inglês, e essa é uma sigla em inglês. Eu não curto CEO, CCO, né? Essas coisas assim. Mas AIR dá para traduzir praticamente literal, que é artistas e repertório, né? O AIR, a função original do AIR, ele era o cara que dentro de uma estrutura de gravadora, né, tradicional, gravadoras grandes, etc., ele é o cara que faz a curadoria, entre aspas. Ele se responsabiliza artisticamente e pelo resultado financeiro do artista, escolher aquele artista. E não só escolher o artista, mas assim, cara, o que você vai gravar? Você vai gravar isso? Porque tem toda uma história. Antigamente era o cantor, né? Que era a estrela. Então, assim, o AIR, por exemplo, da Motown, um AIR da Motown, ele escolhia o cantor, escolhia. Você pegava aquela música do Smokey Robinson, aquela do Marvin Gaye. Né? O repertório é tão importante quanto, né? Exatamente, exatamente. Metronomicamente falando, né? Também. Então, o que acontece? A origem do papel do AIR é essa, né? No Brasil, ele sempre foi meio tratado nas majors, né? Como diretor artístico, tá? E o diretor artístico, ele tinha essa função. Ele, assim, tinha o presidente da gravadora, que fechava negócios, tinha o produtor que ia lá fazer o disco e entrava no estúdio, se responsabilizava por isso, e tinha aquele cara que é o que fazia a ligação. Pô, vamos lançar aquele cara? Pô, vi um show de uma banda tal, acho legal aquilo lá. Então, assim, ele se responsabilizava também pela relação com o artista. Não é só escolher o artista, escolher o que vai tocar. É a relação, né? Então, por exemplo, eu tive uma banda que foi um relativo sucesso nos anos 90, tá? Chamava-se Nouvelle Cuisine. Era uma banda de jazz, assim, uma coisa muito sofisticada. E o presidente da gravadora, que era o André Midani, histórico, grande nome da music business, ele que contratou a gente. Então, assim, a gente não se relacionava com o AIR. O nosso AIR era o presidente da gravadora. Quem fazia o AIR era ele. O AIR, nesse sentido, caiu em desuso, pelo menos, eu acho engraçado que as pessoas me chamam de AIR, e faz sentido, mas assim, na música independente, às vezes o artista, quer dizer, o cara não tem um cara que contratou ele se lançou, ele produziu, ele fez, compôs, lançou, então não tem AIR. Ou então é um selo tão pequeno que não tem gente para ser um AIR, Pega a música pronta e lança, né? Então assim, agora, na YB, ela tem essa particularidade. Nós somos em 5 sócios, na verdade. E, assim, a gente era em 3 sócios, originalmente. E, assim, um sócio é o Kaká, que é um cara que é técnico de som, puta engenheiro de som, top, certo? E tinha um outro cara que era um músico, que é um músico, né? O Luca Raeli, que é um músico que a gente fazia muita trilha para publicidade. Então, ele é o cara que cuidava de produção de música, né? De criação, etc. Eu fazia um pouco de tudo, fazer criação, produção, ia trabalhar os negócios, ia em agência, falar com as produtoras de cinema, etc. E quando surgiu o selo, foi natural que era eu que estava decidindo quem gravar. Então, como eu não era, nem sempre eu era o produtor do disco, né? Mas eu que definia, as pessoas vêm falar comigo, então eu fazia exatamente esse papel de faço, né? Porque praticamente todos os artistas que a YB Music lança falam primeiro comigo. Ou, sabe, procura o Cacau, procura o Benoni, ele fala, ó, beleza, assim, assado, mas fala com o Maurício. Aí passa por mim. Tem um olhar, assim, para além do artístico, um olhar de mercado mesmo, de ver qual é o repertório legal, se esse artista faz sentido nesse momento, né? Acho que tem esse tato de, não só na parte artística, mas na parte de mercado, né, da música, de saber se aquilo pode vingar da forma, se essa é a palavra correta, né, de se usar. Mas, então... Mas assim, para ser muito sincero com você, a gente já teve vários momentos, tá?
A gente tem 20 anos o selo, né? Então já teve algum momento em que a gente lançava o que achava legal, ponto. Achava legal. Os primeiros 5 discos que a gente lançou eram discos que naquele momento eu estava vendendo disco, assim, eu estava produzindo e vendendo. Por exemplo, para Trama, o Otto, a gente produziu lá dentro, o primeiro disco do Otto. E, ó, me dá aqui uma grana, lança. O que aconteceu foi que eu estava com uns 4 ou 5 discos assim meio prontos ali, não estava conseguindo vender. E o saudoso Miranda, que era, entre outras coisas, ele era um dos diretores artísticos da Trama, um AIR da Trama, né? Ele falou, cara, você tem estúdio? Prensa os discos, já gravou, faz aí, vira um selo. Eu falei, quer ver? Vou fazer. E foi um pouco isso, né? Tem o primeiro disco do Rick Amares, tem uns 5 discos lá que a gente fez assim. Então, no primeiro momento, era, vamos fazer, na louca. No segundo, eu falei, peraí, vamos fazer as coisas com consistência. E aí o papel de AR começou. Foi esse primeiro disco do Nação, sem o Chico Sainz, que foi, pô, vamos fazer. Investimos grana ali, mandamos para Nova York, Summer Stage, alugou apartamento aqui. Tinha uma responsabilidade nisso, né? A gente tem outros casos desse tipo que era assim, a gente estava... Foi um momento um pouquinho antes do boom do MP3, tá? Então você vendia CD. Então, assim... Tava uma época boa ainda. Assim. Então, ali a gente tinha uma relação... eu tinha uma relação de AR nesse sentido, artístico e mercado. Então, lancei Trio Mocotó, 2 discos do Trio Mocotó que foram muito bem, esse do Walter Franco. Então, algumas coisas assim. O Curumim, né? O que aconteceu aqui? Quando veio primeiro a pirataria, depois o MP3, não dava mais dinheiro. Não dava dinheiro. Ponto. Dava custo. Quem sustentou o selo foi a publicidade. A gente pegava o dinheiro daqui e gastava aqui, né? Mas a gente não parou. Nesse período, acho que talvez tenha sido um período que eu tenha apostado mais do lado estético do que de mercado, tá? E a gente lançou discos que eu gosto muito, adoro, nessa fase. E aí, até que chegou um ponto que a gente ia fazer 10 anos, e a gente falou, peraí, vamos analisar o que a gente está fazendo? Por que estamos fazendo? Tinha um viés muito de black music, tá? Por causa do Instituto, Sabotagem, Záfrica Brasil, Trimocotó, enfim. E aí, num segundo momento, com 10 anos, eu resolvi que a gente precisa ver uma coisa, que é o seguinte, a gente está em São Paulo, tem muita música acontecendo. E estava um momento interessantíssimo. E a gente pegou e fez um projeto que era, a gente vai fazer 10 anos, o que vai ser os próximos 10 anos? Nessa fase, eu meio que eu corri atrás de nomes do que estava acontecendo em São Paulo. E aí que veio a Tulipa, veio a Lulina, veio Bruno Moraes, vieram alguns artistas que a gente, vamos acolher isso aqui. E a gente, durante um período, foi um certo berço dessa música paulistana. Essa música, né? E daí veio também, por exemplo, o Rômulo Frois, que trouxe toda uma outra vertente, que é o pessoal do Passo Torto, que é o Kiko, o Rodrigo Campos, o Thiago França. Quer dizer, aí começou-se a definir esteticamente uma cara da YB, eu acho. Tá? Porque antes era assim, a louca, vamos fazer coisas importantes e vamos fazer qualquer coisa, porque é só fazer arte mesmo. E agora, pô, temos um jeito de ser, um jeito de pensar. Acho que dali para frente a gente começa a ter um tipo de trabalho, uma consistência, digamos assim, um pouco mais orientada. Tá? E, aproveitando que a gente está nesse tema, você sendo o IR da YB, o que te chama a atenção num artista? Como que é esse seu processo de escolher alguém? É só você que vai atrás, as pessoas batem na porta, como que é esse processo? E você avalia? Digamos que esses últimos 10 anos, é muito mais gente vindo a mim do que eu indo atrás, tá? Eu mal dou conta da quantidade de gente que me procura, né? O que eu vejo? Tem um componente que é absolutamente pessoal, idiosincrático, é eu gostar ou não gostar, tá? Eu tenho um gosto bastante amplo, mas também com alguma especificidade.
Não vale a pena a gente entrar em detalhes aqui. Mas, assim, primeiro, meu gosto pessoal. Bateu ou não bateu? Segundo, eu gosto de... Eu sempre, quando o cara me manda, falo, mas me conta a tua história. Se eu não conheço a pessoa, né? Me conta a sua história. O que você fez? O que você... Aí eu tento ver se aquele perfil daquele artista vai se encaixar no tipo de trabalho que a gente faz. Que é, assim, se o cara tá esperando estourar, fazer sucesso, tocar na rádio, eu falo, velho, vai para outro lugar, porque aqui você não vai acontecer isso. Tá? Agora, se o cara também, eu quero lançar só porque eu quero lançar, também não, porque assim, eu quero alguém que eu tenha consistência para trabalhar um próximo disco, conseguir uma sincronização num longa-metragem, aí isso virar uma outra coisa. Tem esse fator, como a gente trabalha muito com sincronização, eu sempre tô com um pouco uma visão ali, assim, será que essa música ela funciona bem num filme? Essa música tem um potencial para sincronização. Para quem não sabe, sincronização é você colocar uma música no audiovisual. E, assim, acho que um último fator, assim, é o fator bater o santo, cara. Né? Porque, assim, tem artista muito legal, genial, cara, que não engata, não vai. Eu tenho artista que eu corri atrás, assim, sabe? Eu vejo o trabalho, puta, eu quero muito, fico correndo atrás, mas o cara não quer. Vou fazer o quê? Se o cara... Agora, os que vêm a mim também tem isso. Às vezes você fala, cara, puta, isso aí é legal, o trabalho é bom, tudo, mas não me emociona, cara. É aquele momento certo também, né? Às vezes bate no momento certo, na hora certa. Tava pensando em vir, esse tipo de som vem, né? Então tem essa, né, também do. Assim, cara, eu gosto de ser surpreendido, entendeu? Eu gosto de ser surpreendido. Eu acho que a função do artista é também transgredir, é também não fazer mais do mesmo, entende? Então, às vezes até peco por isso, porque assim, às vezes tem um artista bom, mas vem com um trabalho tão, sabe, eu já vi tanto daquilo, não me anima. Eu quero ver uma razão para aquilo, Que entende? legal. Então, talvez, não sintetizando suas palavras, mas resumindo assim em outras palavras, talvez então o que chama mais atenção, além de uma carreira, além de o artista ter um planejamento de carreira, como você disse, o cara quer lançar singles, quer lançar álbuns, quer lançar discos, também trazer algo que seja inovador, né? Dentro de um conceito que faça Sim, sentido dentro da música da YB, né? Mais ou sim, menos. sim. Legal, pô, bem legal. Uma dica ótima aí pro pessoal que tá vendo aí. Amanhã sua caixa de e-mail vai estar lotada já. O pessoal vai mandar tudo. Legal, vamos falar um pouco de produção musical. Muita gente comentando aí, mandando um monte de mensagem agora que eu tô vendo também. Pastor, professor, é o grande Samuca. Fala, Samuca. Passou o É, Rômulo. Eu tinha acabado de falar do Rômulo, ele passou aí, ele entrou. tem uma galera aí vai entrando. Produção musical. Você tem uma experiência também de longa data aí com produção musical de outros trabalhos, inclusive de trabalhos próprios, que você pode até comentar, porque você, depois de um bom tempo, lançou trabalhos próprios agora, em 2018, 2019, tá lançando coisa, saindo com o seu nome, a gente até colocou uma música sua com o Guilherme Café no nosso programa de rádio, que estava lindíssima, música lindíssima. Obrigado. Então é legal ver essa relação de produção, de autoproduzir, né? E o que você tem para falar sobre isso e quais são as dicas que você tem para a galera que está começando a produzir agora, principalmente nesse novo mundo da produção musical que a gente sabe que mudou demais as coisas, né? Então, cara, eu posso dizer, porque como eu tenho essa história antiga, longa, eu já passei por um arco assim de como produzir bastante amplo. Então, assim, quando eu comecei a produzir música em publicidade, por exemplo, era muito comum você ter banda inteira, orquestra de cordas, toda semana no estúdio, metaleira. Assim, então você lidava para produzir uma trilha de 30 segundos, às vezes, com 40, 50 músicos, maestro, tudo. Então, assim, era um tipo de produção completamente diferente do que existe hoje, com engenheiros de som, o outro cara mixa, etc. Uma coisa, entre aspas, grandiosa e que pagava bem. Agora, depois disso, eu passei muito tempo sendo esse cara de estúdio, de publicidade, né? Apesar que eu produzi um disco de rock and roll, no auge do rock and roll ali para Warner, uma banda chamada Crime, que é bem hard rock, assim. Eu produzi discos do Novelli Cuisine, que é essa banda que eu tinha, produzia o terceiro e o quarto disco, digamos assim.
Mas eu era um cara de estúdio. Então, assim, para mim era muito comum. Assim, eu fiquei anos resolvendo a música tecnicamente, tamanho, metrônomo, quem vai agora, blá, 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 quase engenharia. Não engenharia de som, mas engenharia de estrutura. É uma arquitetura, né? Produzir. Arquitetura, é Produz mais. sabe. Você vê lá e fala, cara, é pecinha a pecinha, né? Arquitetura, acho que é a palavra mais correta. Aí, quando eu fui lançar o meu primeiro disco solo, né? Na verdade, antes desse meu disco solo, eu já estava no movimento de gravar coisas, entre aspas, autorais. Aí a gente fez primeiro o The Universal Maurício Orchestra, que é uma banda que eu faço parte, que eu meio que bolei, que só tem Maurícios, né? E são músicos fantásticos, grandes amigos. Maurício Takara, Maurício Badé, Maurício Bussard, Maurício Fleury, Maurício... Falei, Batera, Fleury, eu, né? Pereira. Pereira, Maurício Pereira. E isso na gravação do disco, né? E assim, e foi o oposto do que a gente vinha fazendo. É jazz, free jazz. A gente entrou e tocou, groovou lá. Em 2 dias o disco estava pronto. Fiz também um outro disco desse tipo, assim, que era jazz acústico, uma coisa mais cool, que chama-se Utopia Retrô. Tá tudo aí no Spotify, nas DSPs, nas plataformas. É de Maurício, Universal Maurício Orchestra e Utopia Retrô. Mas não era disco meu, eu assinando, né? Aquela coisa, eu colocando na minha cara. E aí, quando eu fui fazer esse primeiro disco, me deu vontade de fazer. Eu tinha músicas, assim, guardadas ali, algumas pessoas já tinham gravado, alguns cantores que eu produzi gravaram. E aí eu falei, cara, eu quero fazer um disco que mostra a importância de um produtor. Então eu falei, eu não vou produzir sozinho, eu vou chamar um produtor. Eu chamei o Jesus Sanches, que é um grande amigo, que era do Los Pirata. E falei, Jesus, você vai ser o meu produtor. É lógico que eu ia produzir junto. Eu falei, eu não vou fazer eu não vou ser seu produtor sem você estar junto. Eu falei, não, vamos lá. E foi engraçado porque, assim, era um disco de canções. E o Jesus é um cara também de estúdio, de produção, de arquitetura. E eu enlouqueci ele, né, cara? Porque eu falei, cara, eu não quero fazer desse jeito, eu quero fazer de outro jeito. E a gente fez um que eu achei delicioso. Era assim, cara, eu tinha a canção. Quem pode, dos amigos, né? Quem pode, tem mais de 35, 36 músicos que participaram desse disco. Quem pode tocar bateria quarta-feira? Ah, Maria Portugal. Quem pode tocar baixo? Ah, o Danilo Penteado. Então, ó, quarta-feira é Maria, Danilo Penteado. Que música a gente vai fazer, Jesus? Puta, vamos fazer essa e essa? Vamos! Chegava e... Take 1, take 2, sem arranjo, só brincando com a sensibilidade de músicos muito bons. Eu sou muito grato a esses caras, esses amigos todos. Então, assim, foi um trabalho de produção muito assim de clima, de juntar pessoas, dar um material legal, modéstia à parte, legal, uma canção legal. Falei, vamos fazer uma coisa aqui? Foi assim. E agora, vou chegar na dica para os caras de agora. Eu lancei um disco que eu gravei, assim, eu comecei a gravar ele na semana que começou o isolamento. Eu estou em isolamento social desde, sei lá, 9, 12 de março, assim. Então, eu entrei no isolamento, eu estava com o laptopzinho, não estava nem com o equipamento que eu estou agora estou com o equipamento bem melhor. Isso aqui eu falei, cara, eu vou gravar um disco agora, retratando esse momento. E aí eu comecei a gravar. Assim, e cada faixa era uma coisa que eu estava aprendendo, digamos assim. Porque, por exemplo, eu no estúdio sempre usei Pro Tools, mas aqui eu uso a Logic. E, cacete, eu vou estudar como é que funciona a Logic. Aí comecei a ver. Então, sei lá, sample. Tem uma faixa que tinha um batistaca numa construção aqui. Eu samplei o batistaca, vim aqui, comecei a processar. A música, 80% é batistaca. Entendeu? Bom demais. A outra música eu peguei, falei, puta, eu tô com uns pedais aqui que eu nunca usei, tá aqui, puta pedal legal aqui, que eu não, esse micro vibe, esse fuzz aqui, não sei o quê. Deixa eu brincar com isso aqui. A outra faixa é praticamente só brincadeira de pedal. E assim por diante. Aí eu gravei um disco que tinha acho que 7, 8 faixas, que é um disco processo. É um disco... Quem ouve não vai sacar isso aí. Não é uma coisa tão evidente, né? Mas para mim foi uma brincadeira. E eu dei um nome que foi uma sugestão do Clima, o meu amigo compositor essa plástico Clima, que é Falta de Estudo número 1. Porque era bem isso, né? Assim, Melhor falta de estudo desse sample aqui.
vamos ver o que dá. Esse pedal, vamos ver o que dá. E foi assim. E é isso. Qual é a dica, cara? Eu acho que a gente está dentro de um paradigma. Autosamplear aqui, Ju. É isso aí, Ju. Exatamente. Tem uma música chamada Autosample, que eu... Criar os próprios bancos de samples, né? Seja com o Não, que for. eu peguei as minhas músicas, picotei e fiz outra música, né? E aí, quem foi que gostou do nome? A Andréia. Então, aí é isso, assim, o que eu vejo é o seguinte, a gente não está mais numa situação que dá para pensar, eu acho ridículo essa mentalidade, puta, vamos fazer live com 400 pessoas trabalhando no meio da pandemia, vamos fechar, desculpa quem gosta, mas vamos fechar o Mineirão para fazer um show. Meu, desculpa, responsabilidade, não dá para fazer isso, você tem que fazer com o que tem. O que tem. O que eu tinha, agora eu estou com um lap, uma interface, um teclado, uma mesinha, os meus instrumentos, instrumentos pra cacete, a sala está lotada de guitarra, de baixo aqui, e é com isso que eu vou trabalhar. Claro, a gente está melhorando. Então, por exemplo, tem um outro projeto que a gente lançou ele, a gente gravou em dezembro, lançou em março, já na pandemia, que chama Tanino, que sou eu, Tomás Ares, o Guisado e o Pedro Dantas, que também é free jazz. E a gente gravou também em 2 horas lá, entrou no estúdio e gravou. E aí, cara, a gente falou, cara, a gente estava fissurado para tocar, fazer outra coisa. O que a gente fez? A gente está fazendo esse disco. Só que ao invés de tocar 2 horas rapidamente, a gente está fazendo à distância. Então, assim. Funciona super, né? Assim, assim, funciona super que eu digo cada um com o seu modesto equipamento em casa, tira esse som, né? Tira esse. Então, o que eu acho é o seguinte, não dá para você achar, como eu me adaptei a usar samples, etc., e não ter mais uma orquestra de 20 cordas, 8 sopros, 2 percussionistas para fazer uma trilha. A gente sempre foi se adaptando. Acho que hoje a gente tem que se adaptar. Não vai ter tão cedo condição de, por exemplo, a YB tem um estúdio, né? A gente mudou no final do ano, mas tem um estúdio que dá para gravar uma banda lá. Uma banda, baixo, bateria, metais. Dá para fazer é um estúdio razoavelmente grande. Mas não vai poder, cara. Porque vai ter que ter distanciamento, vai ter máscara, vai ter álcool gel durante muito tempo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que desenvolver uma generosidade consigo mesmo e falar, cara, o que eu tenho aqui é o celular e eu vou gravar uma voz e violão e vou mandar para o meu amigo e se ele quiser gravar uma flauta ou mandar um eletrônico em cima, ele vê o que faz. Aí depois tem aquele outro amigo que vai juntar isso tudo, talvez fique legal. Eu defendo assim, eu sou filho do punk, né? De uma certa maneira, né? Minha geração, assim, despertou para o que era music business com os punks. Então, se eu sei 3 acordes, eu vou fazer com 3 acordes, entendeu? É isso aí. Interessantemente, a gente volta agora, de fato, para onde nasceu o lo-fi, né? Que agora o lo-fi já não é tão lo-fi, as coisas estão de lo-fi, já tá na lo-fi, né? Tudo hi-fi. Apesar de que esse lo-fi de hoje, me desculpa, cara, é muito hi-fi. É muito hi-fi. O lo-fi atual é hi-fi. É que o lo-fi mesmo, ficou a marca do som mais lounge, né? Do que, de fato, o lo-fi técnico da coisa, né? De fato, o lo-fi é muito hi-fi, cara. A galera pega o que tá em hi-fi e tenta tem que estragar. Possível lá embaixo, né? E não dá certo, fica bom. Não, legal pra caramba. Acho que esses novos rumos da produção vai mudar muita coisa, né? Show business já mudou, vai mudar mais. Produção musical vai mudar mais. Vai ser 2021 vai ser um ano surreal, tô achando, para o mercado. Eu tava vendo o Rodox falar da reabertura. É muito louco, né, cara? Porque assim, o casa de show vai ser a última a abrir. O museu vai ser o último a abrir. O museu, casa de show, teatro vai ser o último a abrir. Mas igreja e academia de ginástica, beleza. Entendeu? Não adianta um bar abrir com 30, uma casa tipo 30, 40% da capacidade. Já não fechava a conta antes para pagar. Se já não pagavam tão bem os músicos antes, você imagina agora com 40%, entendeu? Vão abrir para contratar, para quebrar, para ser uma bola de neve, mas enfim, tomara que as coisas saiam vacina, a gente consiga sair dessa. Acho que esse é o que todo mundo está esperando. Então, legal. É a nossa saída, porque com o governo e a responsabilidade toda não dá, né? Com o que rola aqui nesse país.
Esse país certeza. com essa responsabilidade toda do Não povo. dá para depender do governo para nada no país atualmente. Mas, bom, vamos para o nosso terceiro tema aqui, que a Vamos gente lá. passa para a IR, produção musical, e vamos para o nosso terceiro tema, que é um temaço, tem a ver tudo com o mercado que a gente está vivendo também, que é o trabalho da YB, e não só da YB, como o seu trabalho com trilha sonora, com licenciamento, sincronização, que você até já falou um pouquinho aqui. Vocês têm esse trabalho forte, né, de ter vocês têm um catálogo bem grande de músicas, se não me engano, 100 mil músicas, estou errado, mas é por aí, né? Algo ali nesse... Olha, são 400 lançamentos originais da YB, né? Então, assim, 400, uma média de, sei 10, lá, 12, 5, 6 faixas por disco, vai, digamos assim. Mas, assim, é que a gente não tem isso. A gente representa selos internacionais. então por isso que eu li 100 mil, deve ser inclusive. Não, a gente representa selos internacionais, uma série de selos Sim. nacionais e internacionais, né? Então, assim, a gente tem um catálogo para sincronizar de mais de 100 mil, 200 mil tracks. Mas, assim, é uma coisa que a gente, já entrando no assunto, né? A gente trabalha meio na contramão, a gente é teimoso de não comoditizar. Eu não trabalho com banco de trilha, assim, no sentido de você vem aqui, entra aqui no meu site e por R$ 10 você tem essa música. Você vai falar e eu não vou nem olhar aqui se eu É. aprovo. Não, a gente é muito cuidadoso nesse sentido é manual. Assim, e a gente sente que, tudo bem, tem um público que é muito low budget, que quer a trilha de R$ 200 e não quer falar muito, quer escolher lá, colocar no filminho da internet e ver o que acontece. Mas campanhas grandes, campanhas sérias, nacionais e internacionais, o cara ele quer indicação. O músico Tem supervisor, verba, uma não, o músico verba. supervisor liga para manda um e-mail, eu tenho um filme assim, assim da Apple, que vai passar na Holanda, eu preciso de uma música brasileira assim, 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 assado, com a cara lá. Ou então um tango, você tem um tango, sabe? Rola isso, aí você pega, tem 3 opções para você aí. E os caras não querem mais do que 3 opções. Os caras sérios mesmo, de campanha grande, eles querem a coisa na mira. E é outro jogo, não é R$ 200, entendeu? São outros valores que a gente está falando. Então, assim, a gente tem um histórico de trabalhar cuidadosamente com a sincronização, né? Não comoditiza, não tem tabela de preço, não tem automático. Então, isso é uma característica de como a gente trabalha. Como vai ser, eu não sei ainda, porque assim, nós dependemos muito do movimento do cinema. E a filmagem no Brasil está parada. Está parado, não tem filmagem. Os sindicatos estão fazendo protocolo de como voltar a trabalhar, mas ainda não tem. Quando tem, é falcatrua. Então, assim, está acontecendo muito assim, olha, estamos fazendo um longa-metragem que talvez comece a rodar no ano que vem, entendeu? Então, o que está rolando agora é o tal do micro-license. É assim, puta, eu tenho um filminho aqui de internet para sei lá, para falar que tem uma promoção de cerveja a R$ 10 se você não sei o que, não sei o que. Precisa de uma música muito simples, muito barata, blá, blá, blá. Então, nesse mercado, é difícil a gente concorrer, né? Porque aí o cara vai na trilha branca, nos bancos gigantes. Porque até isso, para o pessoal também que talvez não esteja entendendo tão bem o papo dos termos, trilha branca é uma trilha, digamos, genérica, né? Que tem os bancos com várias trilhas, que tem gente que bateu esse papo, né, também, Maurício, que antigamente o mercado de trilha sonora você fazer encomenda da trilha para o comercial, né? A propaganda demandava muito, e você fazia a música lá em 30 segundos, tá? Hoje em dia já isso caiu em desuso, né? Porque só se for uma locução que precisa ser personalizada ou um jingle que é personalizado, né? Que tem que cantar a frase e tal. Assim, eu acho que você consegue. Tem 2 formas de valor agregado quando você pensa numa música que você vai colocar no audiovisual. É a exclusividade, digamos assim. Você faz aquela peça para aquela música para aquela peça, para aquele cliente, e você se compromete no papel que você não vai usar em outra coisa. Então você cobra caro, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é quando a sua música agrega valor. Por exemplo, sei lá, a Elza Soares na propaganda da Natura. Eles Então, queriam alguma coisa que não era eu chegar lá e cantar uma musiquinha. Eles queriam uma coisa que fosse forte. Forte e adequado para aquilo. Então, a Elza Soares cabia. Então, não é barato. Não é R$ 200.
entendeu? Então, nessas dois lados é que a gente quer trabalhar. O microlicense é uma vertente, a gente até, eu não sou, como eu posso falar, eu não sou assim, não existe microlicense para mim, não. Pode ser que dê para trabalhar alguma coisa. A gente tem muita coisa, banco de trilha, entre aspas, interno, de coisa que a gente fez e está lá parado. Não usou, entendeu? Mas assim, que poderia subir, né? Tem um monte desses esquemas que se sobe lá, aí cai uma graninha, pá. Mas a gente ainda não se meteu nisso. Não estou vendo esse horizonte agora. Eu espero sim que volte a ter cinema, que volte a ter propaganda com algum dinheiro e que a gente consiga cobrar direito. E a produção audiovisual estava crescendo, né? Então a gente tem essa expectativa de começar a crescer mais Não, produções, cara, as séries crescendo, as séries nacionais, enfim, a do gente que. cai, a gente cai. Tem duas coisas aí, eu acho, que é bom a gente falar. Vinha crescendo, era um movimento muito legal, o audiovisual vinha forte, mas foi golpeado muito pelo governo Bolsonaro. Assim, é uma terra arrasada, assim, né? E num primeiro momento criou-se uma expectativa, tudo bem, o mundo vai virar Netflix, Amazon Prime, HBO, então foda-se, não tem mais Ancine, mas a gente vai fazer outra coisa, de outro jeito. Mas acontece que é aquela situação, né? Você está fragilizado. Aí você cai na mão de duas corporações gigantes, Netflix e Amazon. Um pouco antes da pandemia, estava uma situação muito, muito difícil, porque os contratos que estavam vindo dessas corporações para a gente era, não, era assim, era imoral, né? Houve um movimento bastante forte de vários produtores. A gente, não sei se você estava em algum grupo de. Aquele grupo de trilha sonora, assim. Então. Que teve um primeiro, aí depois teve outros mais focados, menores, assim, e que foi uma resistência bastante grande. Algumas pessoas cederam algumas coisas, outras não, mas assim, o problema é que assim, a gente está vivendo um momento em que o cara pode pegar, falar, eu quero os direitos totais dessa trilha, para sempre, é o tal do buyout que chama. Buyout. Buyout. Só que é o seguinte, eu quero o seu arquivo, a sua sessão de Pro Tools inteira aberta. Nossa. Canais assim, todos. Para inclusive fazer. E aí, Mas fica praticamente o banco de trilha branca, né? e aí logo que surgiu esse primeiro contrato, eu falei, cara, é o seguinte, do jeito que existe inteligência artificial e do jeito que as trilhas de séries são, que é sempre meio parecido, daqui a 2 anos, se a gente entrega isso aí, não tem mais trabalho. Não tem trabalho. Fica na mão dele. Que louco, né? Agora você falando, eu fiquei pensando. É uma analogia muito interessante a mercado da música, mercado audiovisual, pensando que esse lance das grandes corporações, Amazon, Netflix, Globoplay, viram quase que as majors no audiovisual. E é muito pior do que as majors. É muito por aí. É pior que quem tem 2 milhões de reais para fazer um filme com baixo orçamento, né? Agora o cara consegue 20 conto para fazer um CD de baixo orçamento. É muito louco isso, né? Então, a dependência do audiovisual, a grana pública sempre foi muito alta, né? Agora chegou esse investimento privado e ele vai mudar no negócio, né? E vai desmandar do jeito que quer. A relação com a trilha sonora é complicadíssima ter essa discussão. Não, isso aí é assunto. Se você quiser, te indico mais gente lá do grupo, a gente pode fazer um debate. Eu acho que isso é um assunto seríssimo, porque assim, até para quem está escutando aqui, antes que caia, eu já estou vendo aqui o horário, é assim, é muito fácil alguém chegar para você e falar, pô, eu tenho uma grana aí para fazer uma trilha sonora hoje. Fala assim, é um longa-metragem independente, não sei o quê. Legal. Quando você tem, tenho 20 conto. Cara, você está precisando de 20 conto. Você fala, eu vou pegar, vou fazer. Aí quando chega o contrato, é um contrato desse que você tem que entregar tudo. Tudo. Entende? E as pessoas não entendem o beabá ali, do que quer dizer cada coisa ali. Não sabe como é que é a execução pública, como é que você faz kill sheet, que é uma tabelinha, né, para explicar para as pessoas, onde você fala no terceiro minuto entrou a música tal e saiu com 5 minutos e 2. Tudo isso aí é todo um conhecimento, né? Você recebe isso aí, você é jovem, está compondo música boa, bonita, e aí você fala, beleza, vou fazer, vou assinar.
Dançou, você dançou. Não só você, mas como você ajudou a dançar o mercado. Porque, assim, é que aquilo lá você não podia ter assinado, na verdade. Se você quiser as datavenas do contrato, isso aí. Então, eu vou dar um exemplo, eu não vou citar o nome, mas uma amiga minha, musicista fantástica, maravilhosa, sou fã, canta, toca, compõe, figuríssima no palco. Ela me procurou, o cara me procurou para fazer isso aqui. Eu falei, olha, se você quiser, eu vou te dar uma consultoria. A gente seguiu. E é isso, exatamente aí. Quando chegou o contrato, é o contrato que os caras estão. Não é nem maldade da produtora de cinema. É que já estão mandando esse contrato para eles, entendeu? Já é o modelão que todo mundo tá querendo Aí falar, né? eu falo, cara, não aceita isso. Tira essa cláusula, essa cláusula, essa cláusula, não sei o que. E aí, orientei, negociou-se, chegou na metade do valor que a gente achava que tinha que ser, mas dentro de critérios bacana. E o filme é legal, é o primeiro filme que ela vai fazer trilha, então vai ser legal. Mas é muito fácil pegar um jovem, no caso, é uma menina genial, não vou citar o nome porque é uma questão ética aqui, mas é um grande nome da música brasileira, na minha opinião. E mas só que ela não tem experiência de audiovisual. Ela ia ser enrolada, entendeu? Então, assim, você ser músico hoje e querer trabalhar com audiovisual, você tem que se informar. Você tem que saber como é que funcionam os contratos, tem que procurar alguém, entendeu? Esse é o trabalho que a gente faz, assim, a gente faz para artistas nossos, para a gente também, né? Tem essa segurança do selo desse suporte de conhecimento, né? Sim, Não só juridicamente falando, mas de conhecimento de funcionamento de mercado, né? E entender o que vocês já passaram por muitas, né? Então já viram muitas situações. E aí curioso, né? Porque quase fica um buyout como se fosse uma música de 30 segundos de publicidade que você fez para uma campanha específica e uma trilha de sonora, a gente sabe que é uma composição, tem envolvimento, tem vários músicos. Você às vezes traz música de outra pessoa, ou seja, dar todo o direito, você não só a sua parte, mas todo mundo que contribuiu naquilo não vai ter a possibilidade de arrecadar, né, de outras formas com a exato. execução Não, você pública. tem que abrir mão dos direitos conexos. É um negócio bem leonino, draconiano, né? Assim, isso é bem complicado, porque assim, como você falou, fica parecendo uma publicidade. Mesmo na publicidade, até recentemente, é uma questão. Não se dá o buyout. Você dá exclusividade, mas não buyout. Você fala, você pode usar durante um ano no Brasil para rádio e televisão. Mas se o cara quiser daqui a 5 anos usar de novo, ele tem que pagar para você de novo. Tem que ter a cláusula de, ó, você pode usar até. Até cláusulas condicionantes, né? Não, você E, está vendendo a música, né, para sempre, né? então, assim, o que você está dando um patrimônio que é seu, entendeu? Isso é que Sim. é perigoso, perigoso. Letras miúdas, né, Ju? Letras mil. Gente, a gente podia ficar nessa conversa aqui até 10 da noite hoje, mas o meu reloginho aqui, eu tenho um reloginho aqui na live que Tem ele uns 3 minutos fala aí. Pô, eu tem vi muita gente bacana que eu conheço passar aqui. Né? exatamente 4 minutos. E aí, para a gente ir encerrando aqui o nosso papo, Maurício, muito obrigado pela conversa, que eu acho que agregou muito. Muita gente foda aí entrou na live, deu um comentário, foi muito legal. E para a gente ir encaminhando para o final, eu queria que você contasse para a gente aí próximos lançamentos, agenda, de uma forma rápida, porque a gente está com um Tá. tempinho. Ó, essa semana tem um lançamento que a gente tem muito carinho, que é o disco Desejo de Lacrar, do Negro Léo. É um disco bem, Legal. bem ousado. Não é? Sexta-feira. Então, ó, amanhã, às 10 da noite, aí, pelas redes sociais, aí você vai ter uns endereços de Zoom aí. Vai ter uma festa do Zoom, para todo mundo ligar meia-noite e escutar nas, nas plataformas digitais. Tá tendo o Morris está lançando singles semanalmente também, que são bem bacana. Essa semana tem o Ney Zigman. A YB Music está lançando em média 3 produtos por sextas-feiras, 3 produtos por semana. Tá bala o negócio. Coisa, bastante coisa. A gente tem mais. Tem algumas coisas legais. Tem a Dani Nega, na outra semana, também vai Legal. lançar Uma coisa boa, hein? Caramba. Tem muita coisa boa, cara. Que eu fico assim de falar, porque assim, tem Dani Nega, tem Negro Léo,
tem um remix do Abu, do André Bujan para o Mana, que é um duo de amigas. Tem muita coisa. E tem no ar, na Netflix, tem uma trilha dessas que a gente batalhou para conseguir as condições legais, que chama-se Reality Z. Você vai jurar que é uma série de zumbi, mas na verdade é o Brasil sendo devorado. Ótimo, adorei. Chega a ser engraçado. Reality Z Tá é bom? muito bom esse nome. Já falou, pô, é um reality show de zumbi, né? Que é, né? É isso aí. E, ó, pra gente encerrar, então, que a gente tem agora 2 minutinhos mesmo, a gente sempre pede uma música pra nossa playlist colaborativa no Spotify. Cada convidado passa por aqui, deixa uma música. Qual música que a gente coloca lá, Maurício? Coloca uma música minha, né? Pra eu ficar marcado aí, né? Coloca, deixa eu ver. Coloca uma música minha e da Ju Perdigão, que estava aqui, que chama-se Yamamoto. Yamamoto, como se fala, né? Com Y, né? E ele achou Yamamoto teu. Peraí. Yamamoto. É do disco do ano passado. Show. Bonita capa. Legal. Tá lá na nossa playlist. Gente, amanhã estamos de volta, então, para quem está seguindo aqui o Music Rede, segunda a quinta, entrevista sobre o mercado da música, com só gente legal pra caramba. O Maurício aqui hoje com a gente. Amanhã tem a Mil Wolf falando sobre direção de palco de grandes festivais. Baita tema. Sexta-feira sai o nosso podcast, que toda sexta-feira sai um. Inclusive o Maurício em breve vai participar de algum que a gente vai chamar ele. E é uma dupla imperdível, hein? Dudu Marotti e Coy Freitas no mesmo podcast, e eu e o Rodolfo ali entrevistando eles, bem legal. E quinta-feira, amanhã, 20h15 a 22h15, nosso programa de rádio, na Rádio Brasil Atual 98.9 FM, que inclusive Ney Zigman vai estar tocando lá. Esse lançamento vai sair por lá também, a gente vai pegar em primeira mão. Maurício, obrigado pela Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns. Valeu e vamos se falando. Obrigado, gente que acompanhou. E até amanhã. Valeu, Maurício. Um abraço. Valeu.